Estamos aqui no terceiro dia da Autodesk University. Hoje a gente vai tentar fazer um pouco da Expo, de alguns stands que a gente não foi ontem, a gente vai tentar fazer hoje. Acompanha a gente aqui, galera, até o final, para vocês ficarem sabendo de todas as novidades aqui da Autodesk University. Pessoal, seguinte, a gente está aqui no stand que tem um monte de material reciclado e aí a gente estava tentando entender melhor, né, como que funcionava isso, tá? Então, o João vai explicar melhor, mas basicamente tem um equipamento que faz essa função aí, né, João? É um negócio muito interessante. Aqui a gente percebe, né, como no mundo todo, mas aqui nos Estados Unidos, na Europa, é muito mais evidente essa questão da reutilização de materiais, né, pegada de carbono, isso é tudo ecologicamente sustentável, né? Então, qual que é a preocupação deles? Aqui eles já construíram muita coisa, tem muita coisa antiga, que eles precisam demolir para fazer novos, né? E eles não querem desperdiçar esse material das construções antigas. Então eles desenvolveram um equipamento, que é uma câmera, tipo, parece uma estação total. Vai ter um assim, takezinho aí que eu fiz para isso. Vai aparecer. E aí ela faz uma varredura, né, do ambiente, e aí ela identifica se é uma madeira, se é um painel metálico, se é alvenaria, e aí já dá vamos dizer assim, quantitativo, né, um levantamento geral de quanto você tem daquele material que você vai poder, e como você vai usar ele, demolir, né, para poder reaproveitar numa futura construção. E o mais legal de tudo é que ele também tem um tipo de uma visão raio-x. Então ele consegue identificar se tem uma tubulação de cobre, se tem uma armadura, e também, obviamente, é um material nobre aí para ser reaproveitado. O mais interessante de tudo que eu vi aqui, que o pessoal explicando, é que eles fazem esse escaneamento e tem uma IA, né, que ele fala, ele faz o escaneamento e você pode reaproveitar o material dessa forma, dessa maneira. Então ele já te dá algumas opções de como que você reaproveita tudo isso. Então, assim, a IA tá presente em todo lugar, galera. Não vai ter muito jeito não. O que a gente mais ouve aqui é AI, né? AI. E é isso, galera. Então, assim, isso é uma forma simples de como que eles estão resolvendo um problema deles aqui, né? A gente não tem isso porque a gente faz muita coisa em alvenaria, né? Eles usam muito drywall, muita questão de isolamento térmico aqui, né? Vocês estão vendo o take. Mas como que eles aproveitam isso, né? Usando a IA. Então, eles, no fundo, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão economizando mão de obra. É basicamente isso, né? E é isso aí. Vamos ter mais takes aí, galera, de outros lugares aí que a gente achar interessante para passar para vocês. Valeu! Galera, estamos entrando na Cloud Experience, vamos ver como que é. Vou passar as impressões aí para vocês. Isso aí, vamos lá. So welcome to the cloud experience. As you can notice, we are in a cloud, in the sky. And today you're going to be transforming into a flight innovation crew. And you're going to be coming up with solutions to challenges happening in a flight experience, before, during, or after a flight. So who has ever or recently faced a challenge while traveling by sky? So either before, during, or after flight. Galera, a Cloud Experience que a gente está participando aqui na Autodesk University é uma dinâmica bem interessante. A gente se juntou em grupo de 4 pessoas para resolver alguns desafios usando as ferramentas Cloud da Autodesk, que, na prática, são plataformas conectadas que integram projeto, dados e colaboração em tempo real. Os temas dos desafios foram bem diferentes. Um deles foi sobre como prever e comunicar cancelamentos de voo de forma mais inteligente, e o outro sobre prever problemas com bagagens. A ideia é mostrar como a tecnologia em nuvem pode conectar informações, automatizar análises e ajudar a resolver problemas reais de forma preditiva e colaborativa. Grid é uma aplicação de Agentic AI. Agentic AI é AI que tem agency. Agency é tipo autonomia.
sou um agente que pode executar tarefas para o seu time, para a sua equipe, no background ou com eles, né? Então, aqui é um exemplo para fazer um Code Compliance. Code Compliance é uma verificação se os seus desenhos técnicos estão Estão de acordo com as normas, né? Especificações. Então a gente pediu a gente para olhar para o nosso desenho técnico e dizer se está de acordo com o ADA. ADA é um standard aqui nos Estados Unidos, mas é baseado em cada cidade. Então o que a gente fez, ele procurou na internet os compliance para esse tipo de desenho técnico, para essa cidade, e executou essa tarefa para entender exatamente se estava de acordo ou não. Uma verificação do seu desenho técnico, né? Então a gente tem 5 agentes, esse é um dos nossos agentes, tá vendo? Ele faz uma procura no sistema de governo e tudo, para achar os resultados. Legal. Deixa eu só te perguntar um negócio. Isso daqui funcionaria como dentro da ferramenta da Autodesk ou fora? Funciona com os dados da Autodesk diretamente. Tá. Então você conecta o Autodesk na nossa plataforma, e a Autodesk, e a gente é um parceiro da Autodesk, né? A gente é um investimento da Autodesk, na verdade, e a gente tem acesso direto aos dados, e com esses dados a gente faz a verificação de todos os dados técnicos, né? Todos os desenhos técnicos, todos os trabalhos que você faz com especificações, com modelos de BIM. Cara, legal assim. Porque assim, a gente usa muito Civil 3D porque a gente faz estrada. E aí eu falei pro João, cara, precisa de alguma ferramenta que ajude a gente ao dia a dia, porque assim, a gente tem muita gente nova lá, né? E a não errar, ou ajudar o cara a encontrar o caminho. Então isso daqui na ferramenta ia coletando dados da Cater, por exemplo, e ia falar, cara, nesse projeto você fez isso. Melhor aqui, isso consegue fazer. Sim, exatamente. Cara, como se fosse uma memória, falou, aquele projeto lá você usou essa solução, sei lá, semi-rígido invertido lá, um tipo de pavimento. Tem aquele exemplo lá, pega lá, tá, vê como é que você calculou, vê os problemas que foram apontados, os comentários, né? E acho que isso era, aí se você tiver que fazer um outro semi-rígido invertido, por exemplo, você teria toda essa background, acho que essa é a ideia que o Peter tá querendo dizer. Ou você fizer uma rodovia num terreno montanhoso, ou você teve muitos problemas de encaixar a geometria, e ter problemas de estabilidade de talude, por exemplo. E aí eles vêm, você mandou um geólogo lá pro campo e ele ficou olhando o mergulho dos taludes lá, a inclinação do terreno natural, como é que tava, pra ver a questão da estabilidade e tal. Sei lá, tô conjecturando aqui. Exatamente. Essa AI, ela, vamos dizer, ela conseguiria armazenar isso para ser utilizado num processo similar, é isso? Exatamente. Então o processo que a AI faz é que ela aprende todos os dados. Vai aprendendo. Projetos, você dá os dados dos projetos do passado, históricos, né? E o AI aprende todos os dados, os desenhos técnicos, vídeos, fotos, apresentações PowerPoint, Excel, tudo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava numa apresentação ontem, e aí o cara lá, foi bem bacana a apresentação, mas eu não lembro o nome dele. E aí ele ele mostrou o caso lá de ver, por exemplo, se os desenhos dentro do AutoCAD, por exemplo, os layers, né, estavam na cor correta. Exemplo simples que ele deu, né? Ele fez uma inteligência artificial lá na hora, tal, ao vivo lá, e fez uma lispzinha lá, que é um programinha, né, para identificar, fazer uma varredura no desenho. Tem alguma ferramenta, porque um grande problema nosso não é só a parte de engenharia, mas a parte de acabamento dos desenhos. Sim. Né? Então assim, ver se o desenho está compreensível, se tem coisas que estão em umas cores que a gente deve ter em umas cores, a inteligência artificial já faz isso? Pode fazer isso. Eu acho que tem um outro vídeo ali dentro, se vocês quiserem ver, que ele faz um cross-check, né? Ele olha pro desenho técnico, legal. Ele pega todas as especificações de como a sua empresa faz desenhos técnicos, ele aprende, na verdade, né? Entendi. Dos dados passados. Você não tem que digitar tem que ser vermelho, tem que ser porque isso é um gargalo, tem que ser trace, você não tem que fazer isso, né? Isso é um gargalo pra gente, porque esse acabamento leva muito tempo. Aí se tivesse isso automatizado, a gente tem muito mais segurança do que tá indo para os clientes, se não tá indo... Às vezes o conceito tá certo, mas a forma como tá apresentado tá muito ruim, entendeu? Se a gente tivesse também, isso... Para os engenheiros mais novos que estão vindo
começando no mercado de trabalho, eles se sentem mais confortáveis falando com AI, como ter um Grammarly, né? Ou você tivesse um autocorrect, né? Se você tiver um autocorrect, você se sente mais confiante em enviar o e-mail. Sem um autocorrect, você meio que não sabe se digitou direito ou não. Essa possibilidade de utilizar os desenhos técnicos, de utilizar, ela é dada pela VLM, né? Visual Language Model, não LLM, Large Language Model. Então a gente tem um VLM que é especializado para isso. A gente tem 5 agentes especializados para os casos de AECO, né? Architecture, Engineering, Construction and Owners. Então, o nosso foco é exatamente nessa parte da construção. A gente tem mais de 100 clientes agora, entre a Bechtel, Parsons, empresas gigantescas, plataformas que estão se lançando com AI como uma posição central do trabalho que eles fazem, né? Muito bom. Então, aqui o que você vê, só para você entender a plataforma, é uma plataforma na web, né? Você conecta direto, a gente tem uma aplicação que você pode instalar também. E do lado esquerdo são as suas conexões e seus agentes, né? Tudo que você conectou. He's already translated. E ele está trabalhando com um agente para criticar um RFI. RFI é um Request for Information, é um issue, né? O ECC. Ele pediu para o AI fazer essa crítica, né, em português. Então o AI está fazendo o reasoning, né, em português, na verdade. E está utilizando todas as ferramentas que pode utilizar para procurar os dados desse projeto para retornar a resposta, né? Fala pessoal, beleza? Estamos aqui falando do Swiss Drone, né? Aí o João pode explicar um pouco melhor, mas assim, basicamente o que a gente entendeu é um drone em forma de helicóptero, onde todas as peças elas são desenhadas com as ferramentas do Autodesk e de certa forma impressas, né? Impressoras 3D. Então é tudo feito de forma bem automática. Utilizando os últimos recursos aí dos programas que a Autodesk desenvolveu, né? Até na primeira apresentação aqui que o senhor fez pra gente, o que ele mais falou foi desse trabalho aí, que é bem legal. Mas enfim, funcionalmente dizendo, ele é bastante utilizado para inspeção de linhas de transmissão, né? Então você precisa percorrer vários quilômetros e é um mini helicóptero, né? Como vocês podem ver. Então, quando você tem uma obra linear, né? Como a gente chama, e você precisa de uma boa autonomia, esse equipamento é bastante indicado, né? Ele faz também inspeção de obra de arte, coisas pontuais, mas aí então, provavelmente ele vai perder em termos de custo-benefício para um drone, para um equipamento menor, obviamente. E uma coisa interessante que eles comentaram na apresentação, não sei se é isso que o Pita ia dizer, mas ele também já foi utilizado para operações de resgate e rescue de pessoas que estão perdidas ou em local remoto, né? Porque ele consegue levar uma pequena quantidade de mantimentos e de água, né, para a pessoa até que o resgate efetivo chegue, né, consiga tirar a pessoa de lá. Infelizmente foi o que vitimou a moça lá no furacão, no vulcão lá da Indonésia, né? Acho que sim. Né? Se tivesse essa ferramenta lá, provavelmente ela estivesse viva ainda. É que o João ia comentar, mas o que a gente achou interessante, na verdade, é um helicóptero, um drone helicóptero, né, digamos assim. Tem 2 hélices e uma não bate na outra, né? E aí depois eu vou até intrigou muito como é que funcionava. Aí o Pita matou a charada. Fala aí, Pita. Não, na verdade elas é o mesmo motor, mas elas fazem um movimento em tempos diferentes, né? Então ela faz que uma não bata na outra. Depois eu vou dar um zoom aí e talvez a gente possa até pegar na internet para mostrar melhor para vocês. Provavelmente ela tem uma engrenagem, né, sincronizada, então quando uma gira, tá numa posição, outra tá na outra. E aí elas nunca se chocam. Dá um medo, né? Mas é isso aí, galera. Vou dar um zoom aqui melhor depois para vocês entenderem como que é, mas isso já foi um dos cases aqui da Autodesk Universe desse ano. Computing. So you can imagine this is your regular Fusion workspace over here, but you've got a second monitor on the side. And the reason for this project is, while you're using
Fusion or any other software, we know relatively little about what you're actually doing, right? We maybe know what commands you're issuing, but we don't know what you're making, if it's going well, if it's not going well, what you want to do next. But you are thinking all these things. And so our question here was, well, if we knew all that stuff, could we do something useful for you? Or if we collected all that along with what you were doing for a whole bunch of different people, could we feed that into an AI system and have that come up with useful suggestions for you? So that's what we've built here. So we have Fusion in this case, but you could imagine that being any product with a small plugin that sends information over here and a microphone. So the idea is you just use Fusion like you normally would, but you talk about what you're doing and what you're thinking about, and then all gets collected over here, and we do cool stuff with it. So we've opened up this controller file in Fusion, and over here we can see that our colleague has already been working on this design. That work is split up into these what we call design moments, little sections of time where the AI has summarized what happened in that nice. section of time, and then if you click on each of those, you can see what the person said during that section. And there's also a little video showing how the design changed over that period. And so we want to take this sort of stuff and populate the rest of the screen with useful information, such as automatically classified to-do items, questions and answers, finding relevant help pages for what you're working on, coming up with inspirational design images based on what's on the screen and what you're saying, as well as relevant tutorial videos. And so for the rest of the demo here, Yo is going to continue working on this file while thinking aloud, and we'll see how the system responds. All right, so today I want to work on rounding the shoulder button edges, and I want to take another look at the joysticks. So you can see what he said has been transcribed by the system up here, and so now the system is going to look at that text and figure out if there's anything useful it can do with that. So it's coming up with some to-dos. So notice that he said he wants to round the shoulder button edges and he wants to revisit the joystick, so it's added those as to-do items. Okay. But the other thing he said was he wanted to work with the joysticks, so it found a tutorial video of someone making a game controller, and it jumped to the portion of the video where that person is making a joystick. So that's the basic concept, that you're talking out loud while you're working, and the system is using that information to provide intelligent suggestions and looks at information it can give to you. So that's one aspect of this prototype. The other one is essentially the system also talking to you. So I'm not sure if you're familiar with the concept of rubber duck debugging. So what programmers use this for is it's just an inanimate object. It's not doing anything, but they explain their problem to the rubber duck, and what that does is it helps them think through problems. And that's also like sort of what this was inspired by, but we were thinking, what if that duck could also talk back to you? So what we did is we integrated 9 different duck personalities, AI ducks in Fusion. So we have a supportive one that's always very positive about your design. We have a grumpy one that's quite critical about your design. We have a sassy duck. And we have a more direct type. We have an artist type. So yeah, this is obviously kind of a fun AI personality that we've used here for the demo, but you can imagine more serious variations of this. Maybe there's an AI agent that's really focused on manufacturing issues, right? Or maybe it's an expert designer in your company that acts as a mentor for young designers and really gives a lot of useful feedback, and you can train on the kind of feedback that they always have to repeat, for example, and have an AI version of that in their software as well. Bem, galera, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Share Organization Top Target. Qual que é o nosso target lá na Cater? Eu e o João vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos ver o que vai dar. Bem, fiquei a feira inteira falando aqui, né? Mas eu vou colocar aqui. Então, pegar minha canetinha aqui, escrevendo Cater Engenharia, né? E aí, qual que é o top target, hein? Now, né? Eu acho que é, primeiro, Cater Engenharia. Vamos ver se é. Vamos lá. Será que esse painel aqui, ó, Aguenta. vai aguentar? Aguenta. O que eu vou botar, né? Haha!
implement AI. Isso é o Now, galera, ó. E o João? O que o João vai colocar, hein, galera? Eu vou colocar Kata, que nem diriam os britânicos. Use AI for boring tasks. Do you know what I mean? Where you put Utilizar, now, next or later? cara, eu vou colocar assim, eu ia colocar now, mas vamos colocar no next, vai. Por que isso? Tô brincando, mas assim, o que eu quis dizer aqui? Usar inteligência artificial para tarefas monótonas, chatas, que eu sei que eu peço para o pessoal fazer lá e ninguém faz. Todo mundo fica fugindo, como, por exemplo, verificar desenho, layer, topografia, tá rebaixada, apresentação. Isso a gente vai conseguir aprimorar a inteligência artificial para fazer. Outra coisa, contagem de veículos. Por que eu queria colocar aqui? Porque a nossa urgência, vamos dizer, do momento para a gente apagar incêndios de projetos que estão saindo com baixa qualidade, por exemplo, tá? Mas não é uma coisa assim que é o cerne da empresa, que é a engenharia. Isso não é engenharia, isso é acabamento de produto final, tá? Mas é também muito importante, por isso que eu coloquei aqui no Next. E é isso aí, galera. Tem muita coisa que tinha aqui boa, e principalmente, por acaso, no último dia a gente descobriu as funcionalidades da AI e como a gente vai conseguir aplicar nos nossos projetos lá na Cater, no desenvolvimento de tarefa, no desenvolvimento de equipe. Então, galera, bora lá! Seguinte, viemos aqui no lugar, já falei antes, para mostrar a grandiosidade do evento, né? No andar, a gente está no 4º andar, eu acho. No fundo, é um andar mais tranquilo, tem poucas sessions aqui. No 3º andar que a gente estava é a Expo, né? E o 1º e o 2º tinha mais sessions, né? E aí tá acabando a feira, galera. Estamos aqui no final, tem mais uma session que a gente vai ver, que é um caso de Dubai, né? Mas, e aí, João, o que você achou aí da feira? Primeiro, fala um pouco pra gente, assim, sua primeira vinda para os Estados Unidos, né? Sim. Então você viu um pouco de como que é a infraestrutura aqui. Uhum. E segundo, o que você achou da feira, né? Agora você falou, pô, parece que a gente tá na... Como é que é? Uma coisa de cada vez. Bom, os Estados Unidos é muito bonito, realmente assim, a gente tá em Nashville, aqui a gente tá no centro de Nashville, então vamos dizer assim, seria a parte mais elitizada aqui da cidade, né? Então, obviamente a infraestrutura urbana é muito bonita, né? O urbanismo deles, os passeios largos, as guias de sarjetas impecáveis, né? Então a gente... faixas largas. Então, cara, é como se a gente tivesse um país assim que é um sonho, assim, parece que alguém idealizou isso, sonhou e fez, né? Então, mistura muita arquitetura antiga, prédios antigos que eles mantiveram, também assim, não tem uma pichação, não tem uma sujeira, uma janela quebrada, nada, tudo muito impecável e também conciliando com prédios novos, arquiteturas modernas. Esse prédio que a gente está aqui, por exemplo, como o Pita falou numa outra live aí, ele simula como se estivesse dentro de um violão, que é o grande, vamos dizer assim, mote aqui da cidade, que a cidade é conhecida como a capital da música country, a cidade da música aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai lá nos barzinhos, nas avenidas principais, é um barzinho do lado do outro tocando Exato. alto. Parece um carnaval, assim, né? É engraçado. Mas enfim, essa parte aí dos Estados Unidos. Agora, o que a gente vê aqui? A gente está aqui no país, vamos dizer assim, mais tecnológico do mundo, onde saem as grandes novidades, né? A gente vê a Apple, as grandes empresas aí saindo dos Estados Unidos. Então, a gente está vendo aqui em loco, né? Coisas que até para muitos americanos são novidades, né? Que eles estão apresentando pela primeira vez. Como que está a evolução, por exemplo. O ano passado eles fizeram uma apresentação da AI. Agora já estão mostrando como se evoluiu em um ano de
de análise, de pesquisa, de progresso, enfim. E a gente sabe que essas tecnologias, uma hora ou outra, elas vão se tornar realidade no nosso mercado. Os mercados são cada vez mais integrados, né? Eu acho que o Pita vai lembrar, quando a gente era moleque, a gente ia comprar um disco, aí ia comprar um disco do Guns N' Roses. Ele já tinha estourado nos Estados Unidos 6 meses, 1 ano antes, aí chegava no Brasil. Agora não. Agora o negócio é tudo imediato. Então a tecnologia é a mesma coisa. Então o pessoal vai começar a desenvolver coisas que vão ser novidade aqui e a gente vai ter que pegar e se adaptar no Brasil. Nem que tem que comprar computadores caríssimos e tal, mas a gente precisa estar na frente, porque quem não tiver antenado com essas tecnologias novas vai perder mercado, vai perder eficiência, vai perder cliente, né? E vai deixar a desejar. Uma coisa que a gente viu aqui, até chamou um pouco a nossa atenção, assim, no Brasil a gente ainda tá naquela do BIM, né? Que, BIM, não sei o que, BIM. Cara, mal é mal falar do BIM aqui, porque assim, parece que isso daqui agora é IA. Então não tem mais nada de BIM. Tem uma apresentação que a gente foi de um italiano, tem gente que desenvolve, mas o negócio aqui já avançou e já passaram isso. Então, a gente tá na fase do BIM, digamos assim, ainda está discutindo isso daqui, eles já passaram de fase, já. Eles estão na IA e assim, a gente viu umas coisas estrondosas, assim, tipo, que me chamou a atenção, até comentei antes, né, de uma empresa brasileira, empresa de um brasileiro, né, que desenvolve AI, e aí ele consegue fazer uma análise no PDF, a IA identifica os problemas ou os pontos de atenção, no próprio PDF, coloca uma marca para olhar, assim. Então, assim, são coisas e processos que vão poder ser otimizados no futuro, assim. Então, por exemplo, na cátedra, a gente só vai cuidar de fazer o projeto. Tarefas repetitivas, tarefas igual boring tasks, igual o João falou. Ninguém vai querer mais fazer, por quê? Porque a gente vai, inclusive, tentar colocar uma IA para resolver isso. Né? É isso aí. E, assim, o importante, né? A gente ter esse processo dentro da Cater, né? Essa é uma lição aprendida nossa, que a gente precisa ter, não ser uma pessoa, um departamento, alguém, mas um grupo pelo menos focado nisso, de preferência que não seja voltado pessoas com foco, formação de engenharia, né? Mas que saibam que foram contratadas para desenvolver esse tipo de serviço, que seria uma programação, alguma coisa assim, computação. Para facilitar o trabalho de verificação e otimização dos nossos projetos, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda que sai, que a gente bate o olho e vê que já vê erro, né? Vê problemas. E a AI, ela vai nos ajudar, no mínimo, a chamar atenção para esse tipo de situação. Por exemplo, né? O pessoal vai brincar comigo aí. Legenda. A legenda está incompleta, tem coisa que aparece no desenho que não está na legenda, que deveria estar. Então a gente vai treinar a AI para fazer essas verificações aí pra gente. Outra coisa que a gente viu interessante dentro do AutoCAD, não sei, Autodesk Fusion, não sei como chama, né? Autodesk Fusion. Fusion é o programa. É o programa, né? E aí você faz a peça lá em 3D e tal, só que dentro do Fusion tem uma AI, e aí ela vai te dando uns insights, fala, principalmente, e na verdade ela faz um tutorial também, na verdade é um plugin, né? É um plugin de uma AI junto com o Fusion, ela faz tutorial de como que você faz o negócio, e ela vai te dando toque. Então, por exemplo, para um cara que é júnior, né? Ela vai falar, você tá fazendo um negócio aqui que, presta mais atenção nisso. Ou o júnior vai lá e pergunta, eu preciso de tal coisa. Ela fala, tem esses caminhos aqui. Então, assim, a AI, ela vai ter uma gestão de conhecimento e ela vai, no fundo, ela vai deixar tão mais rápido as coisas, inclusive para quem é júnior, né? O cara pegar esse processo, que, assim, é um negócio que, no fundo, eu falo pro João, eu saio legal do evento, evento legal, bacana, mas saio preocupado, porque, no fundo, eu já tô vendo que a gente tá atrasado, né? A gente tá sempre muito preocupado em estar no estado da arte aí, né? Da engenharia. E realmente a gente não pode ficar para trás, pessoal. É importante a Cater a gente sempre primou pela questão do atendimento ao cliente, né? E pela excelência aí nas soluções, né? E fazer o que é possível dentro das normas que a gente tem que seguir
enfim, normas de segurança, de projeto, de engenharia, vocês já conhecem. E a AI vai nos ajudar aí a atingir essa meta com cada vez mais celeridade. Então é isso aí, pessoal. Agora cada um vai fazer suas percepções finais. O João, não sei se você vai querer fazer em pé ou não. Não, faço isso aí. E aí, enfim, espero que vocês gostem muito desse vídeo aqui. É um vídeo que, pelo menos eu não tenho conhecimento, se vocês tiverem, vocês passam aqui pra gente, mas nenhuma empresa de engenharia faz o que a gente tem feito, né, que é difundir, disseminar informação sobre infraestrutura de transporte, como a gente melhora o nosso setor, e a gente sempre tem buscado isso. Vou deixar o João falando das perspectivas finais dele aí, depois eu falo da minha. Perspectivas aí para quando a gente voltar para São Paulo. É bom que eu vou falar, vai ficar gravado. Fala da aí feira, se daqui né? 2 semanas a gente não implementar nada, vocês vão me cobrar. Mas é o seguinte, drenagem. Vamos usar lá o programa da Autodesk. Eu sei que a gente faz um Excel muito mais rápido, detalhado e tal, mas, cara, a gente precisa pelo menos fazer um projeto, ter alguma periodicidade usando esse programa. A gente tem ele no nosso pacote e a gente sabe que com isso vai ficar muito mais integrada a solução do Civil 3D de geometria com a drenagem, tá? E aí facilitar a questão de BIM, tudo isso daí que você já conhece, Navisworks, InfraWorks, tudo isso daí, tá? Então isso é uma lição aprendida número 1. Outra coisa, a gente hoje, que eu vejo na Cater, a gente tem alguns grupos aí de excelência, vamos dizer assim, que buscam as soluções mais avançadas aí com Python, com Dynamo, com Assembly Composer, sobre Assembly Composer, todas essas questões aí, né? E só que a gente precisa organizar, né? Hoje a gente sabe que existem esses grupos de conversa, de discussão, de desenvolvimento, só que a gente precisa de alguma forma, vamos dizer assim, espalhar esse conhecimento pela Cater, né? Passar aos poucos esses conhecimentos para os estagiários também, tá? E para quem está começando, para eles entenderem o que a gente está falando, né? E o pessoal de drenagem, de sinalização, até o pessoal que está trabalhando com geometria, poder também crescer junto com o resto da empresa, né? Não ficar concentrado com algumas pessoas, e a gente sabe que tem muita gente que tem força de vontade, que quer aprender. Então isso eu estou falando de Assembly Composer, Dynamo, todas essas coisas aí que vocês usam. O que mais? Outra coisa que a gente pode falar o InfraWorks e o BIM, eles estão muito presentes aqui, né? Só que a gente, vamos dizer assim, os nossos clientes quando eles nos pedem, geralmente é mais por conta de uma obrigatoriedade do cliente final, né? Que precisa ter vamos dizer assim, o Digital Twin, que eles falam, que seria o gêmeo digital do projeto, da obra, né? Ele quer ter aquele controle do que foi projetado e versus o que foi construído, né? Então isso é importante, e a gente também precisa ver nesse sentido as máquinas que a gente tem, né? Por isso que eu fiquei olhando lá, namorando um monte de computador. Como é que a gente vai rodar isso daí? Como é que a gente vai fazer esse cadastro, esse Digital Twin? E isso começar a ser uma realidade, né? Para a Cater, porque os clientes vão cada vez mais solicitar isso pra gente, tá? Que mais? Bom, por último, se eu pular alguma coisa aí, teve a palestra que eu achei a mais interessante para nossa área, que foi de projeto geométrico desenvolvido através do Dynamo, né? Então o engenheiro lá da Inglaterra, ele fez várias situações ali de critérios de decisão no Dynamo, né? E aí ele só queria ligar 2 pontos e ele tinha algumas condições de contorno, né? Como áreas verdes, que ele não podia, ou um ponto ou outro lá que era uma casa, alguma coisa assim, que ele não podia desapropriar, né? E aí ele fez uma programação no Dynamo, e o Dynamo fez diversos traçados, já com raio de curva, depois fez o perfil, otimizou o grade por causa de terraplenagem, né?
e chegou lá no melhor traçado. Obviamente, era uma coisa, vamos dizer assim, uma situação muito mais simples do que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Por exemplo, o projeto lá da Multivias, que a gente fez recentemente, executivo, né? A gente teve, cara, sei lá, umas 5 tardes para discutir sessão típica, com engenheiros super experientes. Então a gente sabe que na prática não dá para pôr tudo num Dynamo hoje, né? Mas no futuro a gente vai ter essas coisas muito bem amarradas, né? E os projetos vão sair de uma forma muito mais otimizada. Mas vou dar as minhas últimas impressões aqui na Autodesk University. Hoje é o último dia. São 3 dias, né, de sessions e expose. As sessions são palestras, apresentações de case, trabalhos. E a expose é onde o pessoal apresenta as novidades, tecnologias, enfim. Então, como percepção final aqui, né, eu esperava realmente trazer menos insights, né? E a feira me surpreendeu nisso, porque a gente vai conseguir levar bastante coisa lá para Qatar, bastante novidade, inclusive, né? É uma feira grande, é maior do que eu pensava. Eu já tinha participado da TRB, né? É uma feira grande, é um congresso grande, mas aqui é gigante, né? Tem mais de 589 sessions, fora expose, enfim. E assim, muita tecnologia, galera. Então a gente fica falando muito de BIM no Brasil ainda tal, e o BIM aqui já passou faz tempo, né? E aqui hoje, como insight principal, a AI, né? Tá dominando a AI para algumas partes, o Dynamo para outras, né? Mais aplicação possível 3D, mas a AI simplesmente, pelo que eu entendi aqui, de 2 anos para cá, ela evoluiu muito nas questões de projeto. Então são insights que a gente vai levar. Dentre eles, né, a gente pode citar, por exemplo, dentro do Fusion, né, tem uma IA que ela te auxilia, por exemplo, um cara júnior a entender melhor como ele faz um projeto, uma tarefa, né. Ainda não tem dentro do civil, mas a gente percebeu aqui que é coming soon, quer dizer, numa das apresentações, o pessoal da Autodesk falou que em breve vai ter uma IA dentro do civil, né. Mas hoje já tem ferramentas que pode conectar várias inteligências de forma que agregue tudo isso e, por exemplo, corrija um desenho, né, corrija uma falha e aponte isso. Então, a gente estava num stand aí, inclusive o CEO é um brasileiro, a IA dele reúne essas ferramentas, né, uma plataforma que reúne várias IAs, e ele mostrou um case lá de um desenho, né, que tinha um problema no desenho, um erro lá, e um erro não, tinha mais erros, e ele pegou no PDF, fez anotações no PDF e falou, ó, aqui tá errado, aqui você tem que verificar, aqui você tem que olhar. Então o negócio tá bem avançado, tanto na questão de ajudar um cara júnior a se desenvolver melhor, mais rápido, como tarefas repetitivas, os caras não estão fazendo mais não, é só o uso de IA. Então é uma coisa que vai acelerar muito o processo dentro da Qatar. Então esse é o principal insight valioso que a gente traz aqui. E outra coisa por fim aí que o João falou, e é uma meta aqui nossa da Qatar, é comunicar que o ano que vem, né, não sabemos onde vai ser a feira, né, Autodesk University 2026, mas o nosso objetivo é apresentar um trabalho, trazer um case aqui para a Autodesk University, de tanto que a gente gostou. Então, assim, o negócio está evoluindo muito, tem muita a questão de muita ferramenta do Autodesk, eles têm um ambiente comum de dados deles, eles conversam entre ferramentas, uma coisa que no Brasil faz pouco, ou a gente usa AutoCAD, ou a gente usa Civil, a gente não faz essas integrações, e aqui eles fazem muito, agora junto com a IA, então, assim, é só coisas para crescer, tá? Então, por fim, né, fechando aqui a Autodesk University, principal insight aí é que a IA veio para ficar, veio assim, ela vai atropelar todo mundo, né? E quem não tiver isso na sua empresa, no seu negócio, ele vai morrer rápido, cara. E é isso aí, bora lá!